a capacidade de hidratação da água. Essa água aqui, se ela ficou no depósito, mesmo que seja mineral ou pura, e que tenha um pH elevado, etc., acima de 7, se essa água ficou, passou por caminhões, é um plástico, passou por caminhões com sol, ficou no depósito, etc., ela perdeu o seu contato com a energia da Terra. Ela não está em contato direto com a energia da Terra. Em contato com a energia todos nós estamos, mesmo que você esteja no 15º andar, 50º andar de um prédio, tá? Mas quando você isola realmente um elemento da natureza do seu conjunto, você começa a deturpar aquilo que Deus criou, aquilo que o universo criou. Então, a capacidade de hidratação da água hoje é reduzida. Então, a água, ela não hidrata. Você pega um atleta, correu 90 minutos, jogou futebol e perdeu 2 litros de água. Se ele for no bebedouro, beber aquela água do bebedouro mesmo, se tiver cloro, tiver água, ele não hidrata o suficiente o organismo. Então, a água pode ser desidratante por causa da capacidade de hidratação dela. Então, funções da água no organismo, a gente sabe, ela é não só para hidratar, mas ela também é o principal fator, então, de regulação de todas as funções do organismo e de nutrição. Veja bem, nutrição. A água é o segundo maior e mais importante alimento. Primeiro o oxigênio, depois é a água, tá? Porque ela que na verdade permite que outros nutrientes sejam assimilados. Ela é lubrificante, permite equilíbrio osmótico. A água realmente é assim, nós somos 70% a 80% de água. Então, quase dois terços, na verdade, nós somos de água. Nós somos água, de algum modo, né? A água num conjunto biológico, né? E energético também. E a gente, então, desenvolveu o conceito de uma água vital. O que é uma água vital? É uma água viva. Por que a gente fala água viva? Porque não é água viva do mar, né? Mas é água viva que a gente bebe, água da torneira, água mineral, né? Porque a água comum, por ser morta, ela não é hidratante. E ela vai adquirindo uma quantidade enorme de substâncias químicas. A água tem um poder enorme de absorver não só a sujeira, a gente toma banho, a gente se lava, a água lava, esse chão aqui, né? Você quando lava esse chão, o chão fica sujo, né? A água fica suja, né? Por causa da sujeira do chão. Então ela limpa. Então a água tem o poder de absorção. E mais curiosamente, como estudou Masaru Emoto, ela tem memória. Tá? Ela tem memória do próprio ambiente. Ela tem muito mais coisa do que capacidade do que somente limpar. Tá? Ela tem captação de energias também que estão em volta dela. Por isso que a água na natureza, ela é rica em íons negativos, que são íons combinantes. E nas cidades, água mineral, essas formas também de água, mesmo comerciais, elas são ricas em íons positivos. Por quê? Porque as cidades são uma corruptela da natureza. Então é um desvio de uma ordem natural. E a água, ela fica assim também rica em íons positivos. É ruim para o organismo isso, tá? Nosso intestino, que é o principal órgão aí hoje para o metabolismo, né? Porque todo o resto do cérebro, coração, bicho, tudo funciona devido aos intestinos. O intestino, inclusive, é o segundo cérebro, né? Hoje tem um estudo mostrando que a serotonina, 90% da serotonina é produzida no intestino e é o principal órgão de defesa do organismo. Então ele é, na verdade, o órgão que mais tem água. Se você pegar seu intestino e fazer um furinho nele, né, tem água ali dentro. É o órgão que mais tem água. E justamente quando a água está morta, o intestino vai morrendo ou fica doente também, porque ele também imita a condição da água. Então vamos ver, a célula, na verdade, é tudo que a gente tem assim como unidade funcional. Então a célula precisa de água. Se a água que ela recebe é uma água morta, ela vai ter uma disfunção. Então todas as doenças, é bom que a gente tem bastante terapeutas aqui, né? Todas as doenças, elas se devem sempre a múltiplas causas. Porém, uma água alterada é a causa fundamental. E eu estou falando isso para vocês não só como médico, não. Eu estou falando como terapeuta. Porque eu fui terapeuta. Então, a célula, se ela recebe uma água morta, ou uma água contaminada, ou uma água que tenha uma quantidade muito grande de substâncias como clusters, né, e outros fatores também, cloro, etc., essa água, ela vai fazer mal à célula. E dependendo da função da célula, vai haver uma disfunção orgânica, apesar da contradição aí, né? É assim, se a célula da tireoide ela não está sendo bem hidratada, a pessoa pode ter hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? O intestino pode ter prisão de ventre, geralmente tem prisão de ventre. A água comum, ela é um fator fantástico para a prisão de ventre. E nós, terapeutas, sabemos que prender o intestino, você está fechando o polo principal de captação de substâncias importantes e você está acumulando toxinas. Então isso prejudica a vida inteira. Isso é holismo. Isso é pensamento holístico aplicado à biologia. Então, as várias funções das células, uma célula em disfunção vai ter doença. Aí, por exemplo, uma célula nervosa, o cérebro não está recebendo quantidade de oxigênio suficiente. E olha, a água que leva o oxigênio para dentro da célula. Se a água for densa, se a água tiver baixa condutividade, se a água for morta, a célula não recebe quantidade de oxigênio suficiente. Consequentemente, vai formar ácido lático, a pessoa vai ficar cansada, memória ruim, tá? Vai ter insônia, depressão, ansiedade, desequilíbrios neurovegetativos. Aí vai no médico.
o médico que não tem essa visão, o que ele vai fazer? Ele vai dar antidepressivo, ansiolítico, ele vai dar eventualmente algum tipo de nutriente, alguma coisa assim. Se não modificar a água, não vai modificar o quadro, né? No caso das lesões, você pode ter até uma cura fantástica de várias doenças usando uma água adequada, uma água que a gente chama de corrigida, ou seja, imitando como é da natureza, ou tentando aproximar como é da natureza, né? Aí você pode ter uma reversão ou não, né? Uma pessoa diabética, ficou diabética há pouco tempo, começar a beber uma água adequada e corrigir sua dieta, etc., ela vai, então, ter uma recuperação do sintoma. Mas uma pessoa que está diabética há 40 anos, já com problemas já circulatórios de vários tipos, vai ser muito difícil reverter. A célula, ela precisa que a água entre dentro dela, como vocês estão vendo aí na imagem. Porque essa parte de cima, né, é a parte fora da célula, e dentro, essa parte amarela, embaixo, é dentro da célula. Então a gente bebe a água, ela não vai para a célula direto, ela vai para o sangue, e do sangue primeiro intestino, depois para o sangue, depois para uma região chamada interstício, que é um espaço entre as células. Se a água for densa e tiver muito cluster e for alterada, não vai entrar água adequadamente dentro da célula, consequentemente essa célula vai sofrer. E o câncer e o envelhecimento precoce, tá, da célula se dá justamente pela desidratação intracelular. Isso é muito importante de entender. Aqui a visão é holística, então vamos trabalhar holisticamente. Tudo acontece dentro da nossa unidade funcional chamada célula. E aí, se ela tiver, é como você ficar com sede. Fica sem beber água até a semana que vem. A gente não consegue, a gente pode morrer. Mas bebe pouco água nenhuma, fica 3 dias sem beber água. Você vai ficar seco, desidratado, vai ficar nervoso, vai ficar sonolento, ok? Porque a sua célula, estão todas elas com sede. A célula tem sede também, só que ela não comunica para a gente a sede dela, né? Isso aqui é importante. A gente tem que saber beber água e a água correta. Não é assim, você não bebe água, aí você começa a beber uma água mineral qualquer coisa, uma água filtrada, como um filtraço aí de alcalinizante, não sei o quê. Aí você vai falar, não, eu estou bebendo 2,5 litros de água por dia. Se ela não tiver capacidade de hidratação, você não está bebendo água, né? Então, importante é a gente entender que tem vários aspectos ligados à água, que a água comum se comporta como um radical livre. O que é radical livre? É uma estrutura capaz de afetar o organismo, gerar inflamações, gerar tumores, envelhecimento, alterar o organismo. Por isso que o pensamento holístico hoje na saúde, ele está ganhando campo, porque a gente está tendo uma amplitude de divisão sistêmica cada vez mais, né? Radical livre foi um grande avanço hoje na medicina automolecular, na nutrologia, né? Então, você vê, assim, apenas para a gente entender alguma coisinha, não precisa entrar em dados científicos. Quando você mergulha no mar, tá, o que é que você sente ali? Tá? Aquilo lá é fresquinho, né? Não é porque é fresquinho, é porque tem energia. Que energia é? Várias. A física ainda não conhece todas as energias que Deus criou, né? Há muito que ser conhecido ainda. Então aquele banho de mar, ou então na cachoeira mesmo, né, é diferente de uma piscina. A piscina é uma coisa morta. Não é só de mergulhar ali e pronto. Agora, olha na natureza. Por quê? Porque aqui você tem energia vital, né? Que energia vital é essa? Vários tipos. Você tem energias luminosas, você tem energias moleculares e íons negativos de alta capacidade estruturante, né? Então, e beber dessa água, beber da água da piscina, mas mesmo você beber uma água da torneira, porque a água da torneira passou por muitas cidades, né, que vieram fazer tratamento da água, passou por esgoto, passou por lavagem de rua, passou por chuva, né, óleo, etc., fábricas, né, plantação com agrotóxico, então ela vem trazendo. E se a água tem memória, gente, ela vai trazendo tudo isso além da contaminação química, física e biológica, tá? Então, é como beber água da piscina, a água da torneira. Não é essa aqui já é bem diferente. Mas ela tem cluster também, que são macromoléculas, que na natureza não existem, tá? Então, isso é para a gente pensar. Eu bebi uma água que vem desse lugar aí, tá? E beber uma água de um botijão aí qualquer, de um galão mineral, né, que ficou no estoque durante muito tempo. Qual é a diferença? A diferença é enorme, porque essa aqui é curativa, a outra não, a outra é mortífera e essa é curativa. A gente vai morrendo e adoece muito, gente, por causa da água. É um alerta importante. Faz parte do novo pensamento holístico, do novo paradigma. Cuidado com aquilo que você repõe os teus 70%. Se você for para um lugar desse, acampar aqui e ficar bebendo essa água aqui uma semana, você vai melhorar do reumatismo, melhorar das dores, das cólicas, vai melhorar da memória. Você não vai ficar. Agora, fica bebendo água da torneira, mesmo filtrada. Filtro é importante, mas não é tudo, né? Não quer dizer que só purificou 98% a água que agora você pode beber e ela vai ter efeito curativo. Não vai. Só vai ter efeito curativo essa água aí. Ela vai hidratar você, porque foi feito pela natureza. Até que vem da natureza que vai para a estação de tratamento. Lá não é uma revitalização que a água sofre, ela morre mais ainda. Ela perde o oxigênio livre, né? Ela vai ficando cada vez mais contaminada e ainda recebe cloro, sulfato de alumínio, sulfato de cobre, um monte de coisas, né? Então assim, ela vai, assim, em vez de revitalizar, só mata os bichinhos e o resto. Então aí está, o que o ser humano faz? Vai contaminando ainda a água e vai beber.
Então, qual é a diferença entre esse lado e o outro? Olha o que o ser humano faz. Isso é o consumo. Isso aí é falta de consciência, a falta de conexão e amor à natureza. Destrói justamente o elemento mais importante para a vida, que é a água. Veja, você imagina, por exemplo, qual é o teor de energia que tem uma água como essa aí que vocês estão vendo aí? Isso é péssimo, não é sujeira. É contaminado, ali tem fezes, coliforme fecal, tem lixo, tem cachorro evacuou ali. Esse não é o problema principal. O problema principal é o que está acontecendo na estrutura dela, está morta. Não estou tirando o contaminante biológico, contaminante químico. Eu estou falando em estrutura íntima da água. Ela morre. Por quê? Você vai formando, então, cada vez mais macromoléculas, que são os piores problemas da água hoje, e pouca gente presta atenção. Tá? Uma cidade usa a água de um rio, joga dejetos, resto de fábrica, e isso vai para outra cidade e a coisa vai assim. Tá? Então, importante também que você vê essa água, depois da estação de tratamento, vai para caixas d'água. Olha só que horror. Tá? O cloro reage com uma alga chamada cianofísis, e forma toxinas dentro da caixa d'água. Não é possível, né? Isso não pode se fazer bem à saúde. Passou pelo filtro. Passou pelo filtro, tirou essa laminha só, e tirou alguns metais pesados. Mas e a estrutura dela? O que acontece com a estrutura da água? Como o ser humano desrespeita a água, né? Amianto é a pior coisa, né, para a água, né, porque além de ser cancerígeno também ele faz a água ficar alterada, né? Águas minerais também não são coisas que a gente possa realmente ter assim, segurança, porque muitos plásticos formam bisfenol A, formam substâncias cancerígenas. Muita água inclusive a água, ela pode ser até falsa, tirada da torneira. Essa fotografia eu tirei, empresa de águas minerais, isso aí. Você paga uma fortuna por água da torneira, né? Tudo clandestino, fica presa ali dentro, fica em depósitos, então ela vai formando o que a gente chama de clusters, né? Os clusters, eles são substâncias, olha que fica mais fácil, filtragem, a água, ela tem essa estrutura de H2O, ela forma uma polaridade, um imãzinho. Aí quando ela está na natureza, ela está agitada, ela não forma grumos, mas na natureza essa é a distribuição aleatória da molécula d'água. Mas aí também, tanto a água da torneira como a água então mineral, ela vai formando cluster. Então, por que ele forma? Porque a água tende, quando está parada e distanciada da energia telúrica magnética do planeta, ela perde a conexão, e aí essas moléculas começam a se juntar. É igual uva, você tem uva separada do cacho, aí vai formando cachos de uva, aí não entra na célula, são os clusters. Esse na verdade é nosso grande alerta, principalmente hoje aqui. A água, ela tem que estar livre de cluster, ela tem que estar o mais simples possível para ser absorvida pela célula, senão dá problema. Esses são os clusters, eles vão aumentando, né? E aí formando imensos conglomerados de moléculas de água. Eu não estou falando de agente contaminante, de cloro, de coliforme fecal, não, estou falando da água mesmo, porque na natureza Deus sabe o que faz, fez a água perfeita, mas a gente pegou, colocou dentro de caixa d'água, a gente coloca em galões, né? Então o que acontece? Quando você usa uma água adequada, você então vai aumentar a osmolaridade, ela vai aumentar a condutividade elétrica, tudo medido perfeitamente, aumenta a quantidade de oxigênio livre, e vai assim, eleva o pH também. São coisas que vão acontecendo com a água. A radiação infravermelho também é importante, porque quando você tem, então, o que a gente chama de campo quântico unificado, o que é o campo quântico unificado? Aqui a água corrigida, ela passa pela membrana desse modo aqui. Esse lado é importante. Desse lado direito você tem águas minerais e água de torneira, mesmo filtrado. E do outro lado você tem essas bolinhas menores, que são as águas chamadas hexagonais, a água hexagonal com a molécula corrigida. Na natureza é assim, ou então com aparelhos que você coloca hoje, são criados, que tem ímãs e tem radiação infravermelha de onda longa. Pronto, isso é o campo quântico unificado. Isso aqui é um slide nosso do tratamento, mostrando que o sangue ele vai afinando. A água comum com cluster, ela faz o sangue ficar grosso, aí aumenta a pressão, tem menos memória, menos oxigenação cerebral, cansaço. Aí não adianta ficar tomando remédio, você tem que ir direto na corrigir a água ou melhorar a água que você bebe. Então aí está, depois por isso que a pessoa melhora a pressão, aí vai no médico, ele reduz o remédio da pressão e tal. Não tem aquela história, você tem pressão alta, você vai tomar seu hipotensor, esse remédio, obedeça seu médico, vai beber o resto da vida. Peraí, esse médico não sabe, ele está seguindo uma orientação errônea, né? Então, não é que a água na verdade cura, né? Ela tem uma propriedade, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o slide do campo quântico unificado. Eu chamo campo quântico unificado, é um conceito que nós criamos desde 1998, com o livro Água e Magnetoterapia, que foi o livro, né, que iniciou assim, muito desse trabalho que se faz hoje. Isso aqui, o oxigênio volta para a água. Então, são aparelhos onde você coloca no bebedouro, coloca no galão de água, tem várias formas.